Educação à distância, mudando realidades. Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem? Eu sou a professora Rosa Martins e estou aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre as teorias da aprendizagem. O local em que eu estou é o estúdio do campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim temos uma parede branca com pontos interligados. Eu sou uma mulher de cor parda e estou usando um vestido cor-de-rosa longo. E o sinal que me identifica na comunidade surda é este aqui. Então, dando continuidade, nós já estudamos sobre as teorias comportamentalistas, estudamos sobre as teorias cognitivistas e hoje vamos estudar sobre as teorias humanistas. Olha só quanta coisa você está aprendendo nessa jornada das teorias da aprendizagem. Então, vem comigo que hoje a gente vai estudar muito mais. As teorias humanistas, como o nome já diz, elas tratam de uma forma diferente a aprendizagem, focalizando a questão da afetividade nas relações de ensino-aprendizagem, especialmente falando que a afetividade tem uma relação direta com a aprendizagem. Então, vamos falar um pouquinho sobre elas agora. Aqui no nosso quadro, nós já estudamos as teorias comportamentalistas, as cognitivistas e hoje vamos estudar as teorias humanistas. Aqui temos alguns representantes, Maslow, Vallon e Rogers. Vamos falar um pouquinho delas agora, das teorias. Mas aqui quero destacar que Carl Rogers é um contemporâneo, assim, representante desta teoria e Maslow também. Só para vocês conhecerem as carinhas deles, né? E agora falando das teorias humanistas. Foram desenvolvidas por Maslow e Rogers, que vocês já viram as fotinhas, né? E elas realçam o caráter único da experiência da pessoa e integram as teorias comportamentalistas, que são as behavioristas, com as cognitivistas. Professor, o que você acabou de falar? O que eu estou falando é que este grupo de teorias, as humanistas, ela bebe na fonte, vamos dizer assim, das teorias comportamentalistas e também das teorias cognitivistas. Então, logo, a gente observa que ela veio depois, ela foi sistematizada depois deste grupo de teorias que a gente já estudou. Então, alguns aspectos da teoria comportamentalista são adaptados na teoria humanista e alguns aspectos das teorias cognitivistas também. Mas há um aspecto que a diferencia das demais, que é a questão do caráter do professor e do sistema de ensino estar preocupado com a formação do caráter e a educação ser centrada na pessoa. Então, este aspecto é definidor para dizer se essa teoria é humanista. Continuando, este grupo de teoria defende o ensino, ele deve estar centrado na pessoa, como eu já falei. Cada pessoa tem o seu próprio percurso na vida e na aprendizagem e também tem maior responsabilidade para decidir o que aprender, tornando-se autônoma em seu processo de aprendizagem. Então, se é uma teoria centrada na pessoa, também ela entende, este grupo de teorias entende que a pessoa é a maior responsável pelo seu processo de aprendizagem. Esta teoria muitas vezes foi criticada, especialmente no âmbito da educação escolar sistematizada, que acredita que não há como sistematizar um ensino tão autônomo assim para o estudante, especialmente para crianças. Então, vamos falar um pouquinho sobre elas agora. Nessa abordagem humanista, ela é também conhecida como uma abordagem centrada na pessoa. E, de acordo com os princípios desta teoria, elas estão centradas em valores que são válidos à educação e visam despertar forças positivas para o crescimento do ser humano, porque ela tem como base a própria psicologia. E aqui a gente tem uma figura que explica um pouco mais sobre a abordagem cognitiva. Quem é, por exemplo, professor na abordagem cognitiva, humanista? É o facilitador. Ele deve criar condições favoráveis para que os alunos aprendam. O professor não é
o próprio ensinante. O professor é um facilitador da aprendizagem do aluno nesta abordagem. Quem é o homem nesta abordagem? Ele é um arquiteto de si mesmo, ele é um ser autônomo, capaz de aprender, capaz de não seguir regras, desde que estas regras não estejam de acordo com a sua própria concepção de mundo. O que é a escola para esta abordagem? Ela deve respeitar a criança como a criança é, deve ser centrada na autonomia da criança, fornecer condições para o desenvolvimento do vir a ser, não exerce interferência no crescimento da criança e nenhuma pressão para que essa criança se enquadre àquilo que a pedagogia gostaria que ela fosse. E o que é a educação nesta abordagem? Assume um significado amplo, trata a educação do homem e não do indivíduo na escola, ou seja, uma educação para a vida. Também a educação deve gerar pessoas independentes, responsáveis, autodeterminadas. Então, você observou até aqui que esta abordagem ela tem o foco da autonomia. E qual é a concepção de mundo dessa abordagem? É produzida pelo homem e cada pessoa tem a sua interpretação individual sobre o mundo. Então, a autonomia ela tem a ver também com respeito à individualidade. E o que é fundamental nesta abordagem? É a aceitação positiva e incondicional da pessoa. Também a empatia e a congruência. Esta é, em resumo, a abordagem humanista. E aqui nós trouxemos para que vocês pensem um pouco nessa abordagem, nesse formato da pirâmide, que é uma escala criada por Maslow, que é um dos criadores da abordagem humanista, e o que ele trata é o seguinte, que nós precisamos começar a satisfação dos nossos desejos, elas começam da base da pirâmide até o topo, e há uma necessidade de completar essa necessidade para que a outra escala seja atendida. Então, vamos iniciar pela base da pirâmide, que é a fisiologia. Então, nós precisamos respirar, comer, água, sexo, sono, homeostase, excreção, tudo isso são necessidades fisiológicas. E ele entende que, por exemplo, é daqui que vem a ideia de que se o indivíduo ele está com fome, ele não vai ter condição de, por exemplo, aprender um conceito novo, enfim, porque ele tem uma necessidade básica que não foi atendida. A fisiológica é a necessidade mais fundamental do ser humano. Próxima necessidade, satisfeita a fisiologia, temos a necessidade de segurança. Segurança do corpo, do emprego, de recursos, da moralidade, da família, da saúde, da propriedade. E a próxima é a necessidade de amor, de relacionamento, amizade, família, intimidade sexual. A necessidade de estima, autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros, respeito aos outros. E o topo da pirâmide é a realização pessoal, que aí tem a ver com a moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceito, aceitação de fatos. Então, para que você construa essa pirâmide, você precisa satisfazer aquilo que está na base, que são as nossas necessidades fisiológicas, até chegar ali na realização pessoal. O que essa pirâmide nos traz da abordagem humanista? É que o indivíduo ele possui necessidades e que independe do desejo do professor, que muitas vezes quer que o aluno tenha determinados comportamentos, mas ele não consegue por conta de necessidades abaixo, né, do topo da pirâmide que não foram satisfeitas. E então aqui a gente traz um resumo dessa abordagem, que aqui nós temos o professor, o estudante e a aprendizagem. O professor ele lidera, ele confia na autoaprendizagem da criança. Essa liderança do professor, ela não é uma liderança autocrática, ela é uma liderança que facilita o desenvolvimento do aluno. Com esse conceito de autoaprendizagem, sempre pensando nisso, o aluno é capaz de aprender por si mesmo.
O professor, ele é aquele indivíduo que facilita. O professor também motiva, envolve, e outra questão importante, ele dispõe de recursos didáticos. Ele mesmo não é o ensinante, ele é aquele que dispõe recursos para que o aluno aprenda por si mesmo. E quem é o estudante nessa abordagem? É aquele que pensa, que sente, que participa ativamente. Este estudante, ele é visto como alguém maior responsável pela sua própria aprendizagem. Ele também se interessa, ele escolhe, ele contribui para o seu próprio processo de aprendizagem, porque ele é estimulado a vivenciar diferentes experiências, mas essas experiências ele escolhe quais delas ele quer realmente se aprofundar. E o que é aprendizagem? Acima de tudo, nesta abordagem, é o desenvolvimento da pessoa, a pessoa como ser humano. Então, resumindo aqui uma ideia de Carl Rogers, ele diz que sinto-me mais feliz simplesmente por ser eu mesmo e deixar os outros serem eles mesmos. A ideia da abordagem humanista é que o indivíduo ele se torne uma pessoa que se respeita e que respeite o outro e que seja capaz de autoaprender e de se responsabilizar por aquilo que faz. Então, aqui nós temos algumas leituras básicas. Em todas as unidades eu tenho destacado a importância de vocês aprofundarem todas as leituras que a gente disponibiliza. A abordagem humanista, ela é muito utilizada em algumas atividades da educação infantil, por exemplo, e em outros níveis de ensino, mas sempre focada na construção da autonomia e também na autoaprendizagem do estudante e na formação daquilo que a abordagem traz como a educação centrada na pessoa. Então, além das críticas que ela já recebeu durante todo esse processo, com foco de tornar responsável o indivíduo pela sua própria aprendizagem, entendendo que, por exemplo, aquela discussão anterior sobre as faixas etárias que já fizemos, né, que uma criança não teria condição de decidir o que ela quer aprender, aqui essa abordagem ela diz que sim, não necessariamente que ela é totalmente responsável, mas é preciso construir essa autonomia na criança para que ela seja um indivíduo depois, na sua vida, que seja capaz de tomar as melhores decisões para si e para a coletividade. Eu vou ficando por aqui, desejando que você se aprofunde mais nas teorias que estudamos aqui hoje e também ao longo dessa jornada. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.